Lei Rouanet chegou a bater um recorde histórico de captação, 3 bilhões de reais em 2024. Os números cresceram 28%, enquanto os eventos populares seguem sem acesso à Lei Rouanet. Captação, então, recorde histórico em relação a 2023. Somente no primeiro bimestre de 2025, o Ministério da Cultura já registrou uma captação de 134,7 milhões de reais, valores muito acima da média dos últimos anos. Historicamente, o primeiro bimestre do ano representa apenas 4% do total captado durante todo o ano, com quase metade dos recursos sendo registrados em dezembro. Este ano foi 134,7 milhões de reais. Os dados, então, indicam uma tendência de um novo recorde para 2025, superando os 3 bilhões do ano passado. Fábio Barroso, o que fazer com a Lei Rouanet e com esses bilhões de reais que não vão para saúde, educação, esgoto, lembrando que 50% dos brasileiros não têm saneamento básico, e vão para os bolsos dos Caetanos, dos Chicos, das Anitas e outros da vida? Bom, nós aqui, como meros mortais, a gente tem que continuar denunciando. É bem grave a situação, porque Lei Rouanet significa renúncia fiscal. Renúncia fiscal é se depreender de algo que poderia estar entrando para os cofres do leão, do governo, conforme você quer dizer, mas em detrimento dos verdadeiros artistas. Então você tem dois problemas. O real, que nunca, jamais é priorizado quem precisa de fato de incentivo, e eu não concordo que a arte no Brasil precise desse incentivo público, diante das demandas que nós temos, que o Estado precisa socorrer, que são muito mais necessárias do que, aqui dá para citar muitos exemplos, porque nós estamos num governo petista de Lula, né? Então, vai lá, educação, você acabou de dizer, saneamento, criminalidade, né? Tá feio, se a gente não ficar vivo, não dá para ver lá a artista gritando sem anistia com dinheirinho público, né? Não dá. Então, é tudo isso. E também eu lembro aqui do ministério super polêmico, que era o Mário Frias que estava na frente, o Ministério da Cultura, e que tentou fazer exatamente isso, né? Priorizar o pequeno artista, regionalizar, trazer essa arte, porque o Brasil é lindo, essa parte artística do Brasil, realmente nós temos notáveis. E pena, só que o que é mostrado para nós é sempre do mesmo, dá a impressão que tudo é muito ruim, mas essa não é a verdade. O brasileiro é talentoso, uma série de fatores. O brasileiro ainda é alegre, e a alegria faz a arte, ou dramática também, faz a arte ficar muito boa em todos os sentidos também, só que precisa de incentivo para sair, né? Então, seja o incentivo público, já que está aí, deveria então ser melhor direcionado, e vamos acordando a população de que isso tem que ser retirado. Chega desse dinheiro para artista famoso consolidado, né? Realmente. Então, assim, novamente, vou repetir aqui o que aconteceu na cidade de São Paulo. Moro aqui falando meu lugar de fala, né? 100 milhões para o Carnaval de São Paulo? Será? Será que a gente não tinha outras prioridades? É para rodar dinheiro? Sei. Não sei, gente, porque o que dá de confusão e nasce depois de 9 meses, depois de 9 meses, pode contar aí, os frutos de carnaval inconsequente ainda acontece no Brasil. Rodrigo Constantino, sua opinião sobre essa captação recorde? Aliás, antes de ir na sua fala, eu queria mostrar um gráfico para o nosso público, mostrando como o governo Lula simplesmente explodiu a Lei Rouanet em termos de ampliação da verba liberada, né? Os maiores valores da história da Lei Rouanet, 17,5 bilhões de reais em 23, 16,9 em 24, esse dinheiro liberado, né? Não significa que foi pago, mas está lá pronto para ser captado pelos artistas que depois ganham esta bolada. Se a gente pegar todo o período de Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro e do governo Temer, que foi bastante generoso, inclusive, mais do que o governo Dilma, inclusive, nos últimos anos, a gente vê que não chegam
a soma do governo Bolsonaro não chega a 1 ano de governo Lula. Precisamos de 2 anos de Temer também para juntar, para chegar a 1 ano de governo Lula de verba liberada. Rodrigo Constantino, a Lei Rouanet se tornou um jeito do governo de comprar a classe artística que faz campanha o ano inteiro para o governo? Sem dúvida. Com o poder de síntese que eu gosto de tentar exercer sempre, a frase que resume isso tudo é: não existe petista grátis. E para manter essa militância nas redações, nas artes, na cultura, você precisa da Lei Rouanet, você precisa da EBC, né, da estatal da TV Lula, TV Traço, que tem 1.500 funcionários e um orçamento de mais de 700 milhões. Então, não existe petista grátis. A Lei Rouanet é uma ideia razoável. Você vira e fala assim: puxa, precisamos fomentar a cultura.